Entretanto, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia souberam que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, começaram a discutir com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Pedro então começou a expor-lhe a questão, ponto por ponto. Eu estava na cidade de Jope em oração, quando em êxtase tive uma visão do céu. Descia um objeto semelhante a um grande lençol, que baixava sustentado pelas 4 pontas e chegava até mim. Olhando-o atentamente, eu refletia, quando nele vi os quadrúpedes da terra, as feras, os répteis e as aves do céu. Ouvi então uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, e mola e come. Eu respondi: De modo algum, Senhor, pois nada de profano ou impuro jamais entrou em minha boca. Tornou-me a falar a voz vinda do céu: Ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Isto aconteceu por 3 vezes, e depois tudo foi novamente recolhido ao céu. Logo a seguir, 3 homens apresentaram-se diante da casa onde estávamos, enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Disse-me então o Espírito que os acompanhasse sem hesitação. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Por sua vez, ele nos contou como viram um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: Manda alguém a Jope a chamar Simão, cognominado Pedro. Ele te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ora, apenas começar eu a falar, desceu o Espírito Santo sobre eles, assim como sobre nós no princípio. Lembrei-me então desta palavra do Senhor: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para impedir a Deus de agir? Ouvindo isto, tranquilizaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios Deus concedeu o arrependimento que conduz à vida. Fundação da Igreja de Antioquia. Aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Havia entre eles alguns cipriotas e sirineus, que estes chegando a Antioquia, falando também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número daqueles que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor.
Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém, pelo que enviaram a Barnabé a Antioquia. Quando chegou e viu a graça que vinha de Deus, alegrou-se e exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor com prontidão de coração, pois era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Assim, considerável multidão agregou-se ao Senhor. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. De lá, encontrando-o, conduziu a Antioquia. Durante um ano inteiro, conviveram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos. Barnabé e Saulo enviados a Jerusalém. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Apresentou-se um deles chamado Ágabo, o qual começou a anunciar por meio do Espírito que estava para vir uma grande fome sobre toda a terra. E ela de fato veio no reinado de Cláudio. Decidiram então os discípulos, cada um segundo suas posses, enviar contribuições em ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Eles de fato fizeram, enviando-as aos anciãos por intermédio de Barnabé e de Saulo. Atos capítulo 12. Prisão de Pedro e sua libertação miraculosa. Nessa mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas visando a maltratar alguns membros da igreja. Assim, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos pães sem fermento. Tendo-o, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. De repente sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz brilhou no cubículo. Tocando o lado de Pedro, o anjo fê-lo erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Disse-lhe ainda: cinge-te e calça as sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: envolve-te no manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Passaram assim pelo primeiro posto da guarda, depois pelo segundo, e chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, enveredaram por uma rua, quando subitamente o anjo apartou-se dele. Então Pedro, voltando a si, disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo,
livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João, o que tem o cognome de Marcos. Ali se encontravam muitos reunidos em oração. Batendo ele ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, para ver quem era. Tendo reconhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu. Gente, eu só faço a leitura da Bíblia, eu não comento nada não, mas isso aqui foi muito engraçado. Peraí. Ela ficou tão alegre que, em vez dela abrir a porta para Pedro entrar, ela correu para dentro de casa para avisar o povo que Pedro estava na porta, mas não deixou Pedro entrar. Ai, meu Deus. Ai. Daiane com postura. Tendo reconhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu. Ao invés, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali diante do portão. Perdão, Deus, perdão. Então disseram-lhe: estás louca? Ai, meu pai, socorro, calma, Daiane, pelo amor de Deus, o que é que o povo vai pensar? Gente, que isso, calma. Ao invés, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali, diante do portão. Então disseram-lhe: estás louca? Ela, porém, assegurava que era verdade. Então é seu anjo, concluíram. Pedro, porém, continuava a bater. Afinal, abriram e, vendo-o, ficaram estupefatos. Ele, fazendo sinal com a mão para que não falassem, narrou-lhes como o Senhor o livrara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar. Fazendo-se dia, houve não pequeno alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Tendo mandado chamá-lo e não o encontrando, Herodes instaurou um inquérito sobre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, descendo da Judeia para Cesareia, ali passou algum tempo. A morte do perseguidor. Ora, Herodes estava irritado contra os habitantes de Tiro e de Sidônia, mas estes, de comum acordo, apresentaram-se diante dele, e depois de persuadir Blasto, camareiro real, começaram a pedir a paz. Com efeito, a região deles se abastecia no território do rei. No dia marcado, Herodes revestiu-se dos trajes reais e tomou lugar na tribuna. Começando a falar à multidão, o povo pôs-se a clamar: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, porém, feriu o anjo do Senhor pelo motivo de não haver dado glória a Deus. Assim, roído de vermes, expirou. Barnabé e Saulo voltam a Antioquia. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quanto a Barnabé e Saulo,
Depois de se terem desempenhado do seu ministério em Jerusalém, regressaram levando consigo João, cognominado Marcos. Continuando, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Missão de Barnabé e de Paulo, o Concílio de Jerusalém. O envio em missão. Havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores. Barnabé, Simeão, cognominado Níger. Gente, todo mundo lá se chama Simeão, pelo amor de Deus. Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiros de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: Separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram-nos. Em Chipre, o mago Elimas. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram até Selêucia, de onde navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, puseram-se a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Tendo atravessado toda a ilha até Pafos, aí encontraram um mago, falso profeta, que era judeu e se chamava Bar-Jesus. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, o qual mandara chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Elimas, porém, o mago, assim se traduz o seu nome, começou a opor-se a eles, procurando afastar o procônsul da fé. Então Saulo, que também se chamava Paulo, repleto do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Homem cheio de toda falsidade e de toda malícia, filho do diabo e inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor, que são retos? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti. Ficarás cego, e por um tempo não verás mais o sol. No mesmo instante, escuridão e trevas caíram sobre ele, de tal sorte que, andando à roda, procurava quem o levasse pela mão. Então, vendo o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, maravilhado com a doutrina do Senhor. Gente, aqui eu não estou para interpretar a Bíblia nem nada do tipo, tá bom? Eu não sou padre, eu não sou bispo. Mas isso daqui foi tipo Saulo, né, o apóstolo Paulo, lançando uma maldição, um castigo em cima do cara, né? Ok, eu achei isso daqui estranho, tá bom? Então eu não vou dar minha opinião, nem interpretar, mas depois eu vou pesquisar para entender o que a igreja diz sobre essa passagem, né? Chegada a Antioquia da Pisídia. De Pafos, onde embarcaram Paulo e seus companheiros, alcançaram Perge, na Panfília. Quanto a João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, porém, penetrando além de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Lá, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. E depois da leitura da lei dos profetas, mandaram dizer-lhes os chefes da sinagoga: Irmãos,
Se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então, levantando-se, Paulo fez sinal com a mão e disse: Pregação de Paulo diante dos judeus. Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais e fez crescer o povo em seu exílio na terra do Egito. Depois, erguendo seu braço, fê-los sair de lá. E durante 40 anos, aproximadamente, cercou-os de cuidado no deserto. Depois, havendo exterminado 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes em herança esta terra. Isto durante cerca de 450 anos. Depois concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. A seguir, pediram um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Removido este, suscitou-lhes Davi como rei, e dele deu este testemunho: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador, que é Jesus. Antes da sua entrada, João proclamara com antecedência a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. E estando para terminar sua carreira, ele dizia: Quem suspeitais que eu seja? Não o sou. Mas aí vem, depois de mim, aquele de quem não sou digno de desatar a sandália. Irmãos, filhos da raça de Abraão, e vós aqui presentes que temeis a Deus, a vós foi enviada esta palavra de salvação, pois os habitantes de Jerusalém e seus chefes cumpriram sem o saber as palavras dos profetas que a cada sábado são lidas, sem encontrar nele motivo algum de morte, condenaram-no e pediram a Pilatos que o mandasse matar. Quando, pois, cumpriram tudo o que estava escrito a seu respeito, retiraram-no do madeiro e depuseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E por muitos dias apareceu aos que com ele tinham subido da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Quanto a nós, anunciamos a boa nova, a promessa feita a nossos pais. Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito nos Salmos: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que eu tenha ressuscitado dentre os mortos, e ele não deva tornar à corrupção. Assim já o dissera. Eu vos darei as coisas santas de Davi, aquelas que são dignas de fé. Por isso, noutra passagem, não deixarás o teu santo experimentar a corrupção. Ora, tendo a seu tempo servido aos desígnios de Deus, Davi morreu, e foi reunir-se a seus pais, e experimentou a corrupção. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou,
não experimentou a corrupção. Ficai sabendo, pois, irmãos, é por ele que vos é anunciada a remissão dos pecados. Com efeito, de todas as coisas das quais não pudestes obter a justificação pela lei de Moisés, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não vos sobrevenha o que está dito no livro dos profetas. Olhai, desprezadores, maravilhai-vos e desaparecei. Porque eu vou fazer ainda em vossos dias uma obra tal que não acreditaríeis se alguém vô-la narrasse? À saída, convidaram-nos a falar novamente sobre essas coisas no sábado seguinte. Dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos praticantes seguiram Paulo e Barnabé. Então é daqui de onde vem a palavra proselitismo? Talvez, né? E estes, entretendo-se com eles, persuadiram-nos a quem perseverassem na graça de Deus. Paulo e Barnabé dirigem-se aos gentios. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmias contradiziam ao que Paulo falava. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram: era preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgais a vós mesmos indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor. Eu te estabeleci como luz das nações, para que sejas portador de salvação até os confins da terra. Ouvindo isto, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim, a palavra do Senhor difundia-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres religiosas de mais prestígio, bem como os principais da cidade, e moveram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. Estes, porém, sacudindo a poeira dos pés contra eles, prosseguiram para Icônio. Quanto aos discípulos, achavam-se repletos de alegria e do Espírito Santo.